Nos dias atuais, há um crescente interesse e curiosidade em torno das profecias bíblicas relacionadas à segunda vinda de Cristo. Muitos cristãos e estudiosos da Bíblia têm se dedicado a analisar os sinais e eventos que, segundo as Escrituras, precederão esse momento tão aguardado. Dentre esses sinais, 4 em particular têm chamado a atenção: a apostasia, o surgimento do anticristo, a perseguição aos cristãos e a pregação do Evangelho em todo o mundo. Nesta primeira parte, vamos explorar o primeiro desses sinais, a apostasia. A Bíblia nos adverte que, antes da segunda vinda de Cristo, haverá um grande afastamento da fé verdadeira. Muitos cristãos abandonarão suas crenças, rejeitando os ensinamentos bíblicos e adotando doutrinas falsas. Essa apostasia será um sinal claro de que os últimos tempos estão se aproximando. Podemos ver esse fenômeno se manifestando de diversas formas na atualidade. Muitas igrejas e líderes cristãos têm se afastado dos princípios fundamentais da fé, adotando uma mensagem que se adapta aos desejos e preferências da sociedade. Doutrinas como a da salvação pela graça, a autoridade das Escrituras e a divindade de Cristo são cada vez mais questionadas e rejeitadas. Além disso, observamos um crescente secularismo e relativismo moral em muitos países, com a marginalização e até mesmo a perseguição de valores cristãos. Isso contribui para a erosão da fé e a disseminação de uma mentalidade que rejeita a verdade absoluta revelada por Deus. Essa tendência é um sinal claro de que a apostasia está se espalhando. Prosseguindo com a análise dos sinais que precedem a segunda vinda de Cristo, o próximo a ser explorado é o surgimento do anticristo. As Escrituras nos advertem que, antes do retorno de Jesus, um líder malévolo e enganador irá se manifestar, desafiando a autoridade de Deus e se colocando como o salvador da humanidade. Esse indivíduo, comumente conhecido como o anticristo, será caracterizado por sua oposição a Deus e aos valores cristãos. Ele irá se apresentar como uma figura carismática e poderosa, capaz de enganar muitos com suas promessas de paz, prosperidade e segurança. No entanto, sua verdadeira natureza será de um tirano cruel e manipulador, que buscará subjugar a humanidade sob seu domínio. As profecias bíblicas nos revelam que o anticristo irá estabelecer um sistema político, econômico e religioso global, visando controlar todas as esferas da vida humana. Ele buscará suprimir a liberdade de culto e perseguir aqueles que se recusarem a adorá-lo como um Deus. Essa será uma época de grande tribulação e sofrimento para os fiéis, que serão forçados a enfrentar a ira desse líder maligno. Ao mesmo tempo, o anticristo irá promover uma falsa unidade mundial, buscando criar a ilusão de que a humanidade finalmente encontrou a solução para seus problemas. Ele usará de engano, milagres falsos e propaganda para seduzir as pessoas e conquistar seu apoio. Essa será uma das características marcantes desse período conturbado que antecede o retorno de Cristo. Prosseguindo com a análise dos sinais que precedem a segunda vinda de Cristo, o próximo a ser explorado é a perseguição aos cristãos. As Escrituras nos advertem que, antes do retorno de Jesus, os fiéis enfrentarão uma época de intensa hostilidade e tribulação. Essa perseguição aos cristãos será uma consequência direta do surgimento do anticristo e de seu sistema global de controle. Aqueles que se recusarem a adorá-lo e a se submeter ao seu domínio serão alvos de violência, opressão e até mesmo de morte. Isso será uma tentativa do anticristo de eliminar a influência do cristianismo e consolidar seu poder sobre a humanidade. As Escrituras nos revelam que os cristãos serão expulsos de suas comunidades, presos por sua fé. Eles serão vistos como inimigos do sistema estabelecido pelo anticristo e, portanto, serão tratados com extrema crueldade. Essa será uma época de grande sofrimento e provação para os fiéis, que terão de enfrentar a ira daqueles que se opõem a Deus. No entanto, a Bíblia também nos assegura que, mesmo diante dessa perseguição, os cristãos permanecerão firmes em sua fé. Eles serão fortalecidos pelo Espírito Santo e encontrarão coragem para testemunhar sobre a verdade de Cristo, mesmo diante da ameaça de morte. Essa perseverança e fidelidade serão um testemunho poderoso para o mundo. O quarto e último sinal que precederá a segunda vinda de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Antes do retorno de Jesus, a boa nova da salvação será levada a todas as nações, cumprindo a grande comissão dada por Cristo aos seus discípulos. As Escrituras nos revelam que, mesmo diante da apostasia, do surgimento do anticristo e da perseguição aos cristãos, a mensagem do Evangelho será proclamada em todo o mundo. Isso será uma demonstração do poder e da soberania de Deus, que usará seus servos fiéis para alcançar os confins da terra com a mensagem da redenção.
Essa pregação mundial do Evangelho será realizada por meio de diversos canais e estratégias. Missionários dedicados continuarão a se esforçar para levar a mensagem de Cristo a povos e culturas ainda não alcançados. As novas tecnologias de comunicação também serão utilizadas para disseminar a Boa Nova de maneira mais rápida e eficiente. Além disso, a Bíblia nos revela que, nesse período, Deus levantará testemunhas especiais, como os 2 profetas mencionados no livro de Apocalipse, que proclamarão a verdade com poder e autoridade. Esses homens de Deus serão usados para despertar a consciência da humanidade e prepará-la para o iminente retorno de Cristo. À medida que a pregação do Evangelho se espalhar por todo o mundo, o Senhor estará reunindo os seus eleitos, aqueles que aceitarão a mensagem da salvação e se tornarão parte do seu reino eterno. Essa será uma época de grande colheita espiritual, em que muitos serão resgatados das trevas e trazidos para a luz. À medida que esses 4 sinais se manifestarem, a humanidade será confrontada com uma realidade cada vez mais sombria e desafiadora. A apostasia, o surgimento do anticristo, a perseguição aos cristãos e a pregação mundial do Evangelho marcarão o cenário que antecederá a segunda vinda de Cristo. Diante desse contexto, os fiéis serão chamados a permanecer firmes em sua fé, resistindo às tentações e enganações do mundo. Eles precisarão estar preparados para enfrentar tribulações e perseguições, mantendo sua confiança inabalável no Senhor. Ao mesmo tempo, a pregação do Evangelho se intensificará, com homens e mulheres de Deus se levantando para proclamar a verdade da salvação. Essa será uma época de grande urgência, em que a mensagem de redenção precisará ser levada a todos os cantos do planeta antes que o Senhor retorne. À medida que esses sinais se cumprirem, a humanidade será confrontada com uma escolha crucial: seguir o caminho do anticristo e suas promessas enganosas, ou se render ao Senhor Jesus Cristo e abraçar sua soberania. Essa será uma época de grande divisão e polarização, em que as pessoas serão forçadas a tomar um lado. Para os cristãos fiéis, essa será uma época de grande provação, mas também de esperança. Eles saberão que, apesar das tribulações, o retorno de Cristo está próximo. Essa certeza os fortalecerá para perseverar, sabendo que, no final, a vitória pertence ao Senhor. Caro espectador, se você chegou até aqui, é porque provavelmente está tão fascinado quanto eu pelas profecias bíblicas que antecedem a segunda vinda de Cristo. Esse é um tema de extrema importância e relevância para todos os cristãos que desejam estar preparados para os tempos que estão por vir. Então, não perca tempo. Clique no botão de inscrição agora mesmo e faça parte dessa jornada conosco. Juntos, vamos explorar as maravilhas das Escrituras, entender os sinais dos tempos e nos prepararmos espiritualmente para o que está por vir. Estou ansioso para recebê-lo em nossa comunidade. Junte-se a nós e não perca nenhum episódio.